Podcast, novo Código de Processo Civil, do objeto da penhora. A penhora individualiza determinado bem do patrimônio do executado que passa, a partir desse ato de constrição, a se sujeitar diretamente à execução. Com a penhora, a execução deixa uma condição abstrata, que é a responsabilidade patrimonial, a totalidade do patrimônio responde pela satisfação do crédito e passa a uma condição concreta com a determinação exata de qual bem será futuramente expropriado para a satisfação do direito do exequente. É corrente na praxe forense a afirmação de que a penhora garante juízo. O significado de garantir o juízo é dar ao exequente a segurança de que a execução será útil e eficaz. A constrição judicial de bem do patrimônio do executado por meio da penhora cria as condições materiais necessárias para que, ao final da execução, o exequente obtenha a satisfação de seu direito de forma direta, adjudicação, ou indireta, alienação judicial e usufruto. Quanto à penhora, não ocorrendo o pagamento no prazo de 3 dias da citação do executado, caberá ao oficial de justiça nomear tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios. Os bens considerados pela lei impenhoráveis ou inalienáveis não estão sujeitos à penhora. Na ausência de outros bens, poderão ser penhorados os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Conforme previsão do caput do artigo 833, são impenhoráveis, inciso 1º, os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução, inciso 2º, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvos de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. Inciso 3º, os vestuários, bens como os pertences de uso pessoal do executado, salvos de elevado valor. Inciso 4º, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Inciso 5º, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Inciso 6º, o seguro de vida. Inciso 7º, os materiais necessários para as obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Inciso 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Inciso 9º, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Inciso 10º, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Inciso 11º, os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Inciso 12º, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução de obra. Incluem-se ainda nos bens impenhoráveis do inciso 5º do artigo 833, os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. A impenhorabilidade não pode ser oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. No tocante à impenhorabilidade dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não se aplicam ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como os valores excedentes a 50 salários mínimos mensais. Essa constrição, entretanto, deve observar duas condições: a inadmissibilidade de prisão do executado
e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão do efeito suspensivo à impugnação não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Importante ressaltar também, em caso do executado tratar-se de funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação trabalhista, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento. E sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução, por ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado de forma parcelada, contanto que somado à parcela devida não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. De acordo com o previsto no artigo 835, a penhora observará a seguinte ordem. Inciso 1º. Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Inciso 2º. Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Inciso 3º. Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Inciso 4º, veículos de via terrestre. Inciso 5º, bens imóveis. Inciso 6º, bens móveis em geral. Inciso 7º, semoventes. Inciso 8º, navios e aeronaves. Inciso 9º, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Inciso 10, percentual do faturamento de empresa devedora. Inciso 11, pedras e metais preciosos. Inciso 12. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Inciso 13. Outros direitos. Contudo, essa ordem de penhora é matéria que só tem relevância diante da pluralidade de bens passíveis a serem penhorados, sendo necessária a penhora de todo o patrimônio penhorável do executado ou existindo somente um bem em seu patrimônio, a questão torna-se irrelevante. A penhora em dinheiro é prioritária, sendo facultado ao juiz alterar a ordem prevista no Código de Processo Civil. Para o autor Daniel Neves, a utilização do termo preferencialmente no artigo 835 caput do Código de Processo Civil é suficiente para demonstrar que a ordem legal não é peremptória, podendo ser modificada pelo juiz no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou o entendimento de que a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto, súmula 470. Ainda que o entendimento confirme que a ordem não é peremptória, a teor da súmula poderia confirmar a incabível e histórica resistência do Superior Tribunal de Justiça à penhora em dinheiro. Isso, entretanto, não ocorreu. Posicionou-se aquele tribunal no sentido de que o pedido de penhora de dinheiro online não precisa ser precedido de qualquer outra providência, confirmando, portanto, a preferência pela penhora de dinheiro. A fiança bancária e o seguro-garantia judicial equiparam-se a dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que em quantia não inferior ao débito previsto na petição inicial, acrescido de 30%. São formas de garantia do juízo que beneficiam todos os envolvidos na execução. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Verificando-se que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, não se levará a efeito a penhora. Quando o oficial de justiça não encontrar bens penhoráveis do executado, independentemente de determinação judicial, descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência, no caso de pessoa física, ou estabelecimento quando este for pessoa jurídica. A partir da descrição dos bens na certidão efetuada pelo oficial de justiça, será elaborada uma lista em que o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do magistrado. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!